Oi, eu sou a Isa. Esse é o curso Arte na Prática, onde a gente vai conversar sobre alguns tipos diferentes de técnicas de desenho artístico. Vai ser um curso mais básico mesmo, para apresentar a vocês os tipos de materiais e para vocês entenderem também que tem várias formas diferentes de você conseguir chegar em vários resultados de desenho. Bom, na nossa primeira aula a gente vai falar sobre o grafite. O grafite, né, conhecido normalmente como lápis, tem também lapiseira, que as pessoas acabam usando bastante. Mas para desenho eu acabo preferindo usar o lápis mesmo e a gente costuma apontar com o estilete ao invés de apontar com o apontador para você ter uma maior área do grafite para você utilizar. Então vamos começar lá dos princípios. Vou contar um pouco para vocês da história do grafite. Os primeiros registros que a gente tem de utilização de técnicas de desenho a gente encontra na Grécia Antiga. O lápis moderno é um mineral que ele foi descoberto lá no século XVI, quando as primeiras jazidas foram encontradas na Inglaterra. Antes disso, era utilizado só o chumbo para você conseguir registrar alguma coisa no papel. Até hoje, o lápis em inglês, a gente fala lead pencil, que significa, na verdade, lápis de chumbo. Isso vem dessa referência, né, de quando começou essa história do grafite. E foi lá em 1795, um tempo depois, que Nicolas Jacques Conté foi quem patenteou esse lápis que a gente conhece hoje, que ele tem a madeira em volta, né? Ele fazia um processo de endurecimento, né, desse grafite ou maciez através da queimagem do grafite. Ele era misturado com argila e foi nesse momento que a gente começou a ter vários tipos diferentes de grafite, dependendo da dureza que você vai precisar, que é o lápis que a gente conhece hoje. A dureza dos lápis grafite, eles são divididos em 4 tipos: B, H, F e HB. O HB é aquele lápis que a gente utiliza normalmente na escola para escrever. O H, ele representa e significa hardness, que seria a dureza desse grafite. E o B significa blackness, que é a negritude, né? Quanto que esse grafite vai marcar no papel. O F representa a finura desse grafite, né? Então, se ele vai ser mais fino, mais grosso dentro da madeira. E HB, ele seria aquele lápis que ele é linear ali. Ele é um lápis que tem uma dureza e uma maciez equilibrada, que é o lápis que normalmente a gente utiliza para escola, para escrever, coisas que não forem tão técnicas. Para desenhar à mão livre, a gente costuma indicar os lápis B, que eles são os lápis que são mais macios, né? A gente costuma utilizar para começar com o desenho de grafite, normalmente com 3 diferenciações de maciez, né? Eu costumo utilizar lápis 2, 4 e 6B. Eles mudam bastante o efeito final que vai dar no seu desenho, então dependente da área que você for sombrear, né, como você quer que fique essa pigmentação do cinza na folha do grafite, você vai utilizar diferentes tipos de lápis. Os lápis H, que são os lápis com mais dureza, a gente utiliza normalmente para desenho técnico, né? Normalmente na arquitetura, para fazer mapas, as pessoas utilizam mais esse lápis H. Mas aqui que o nosso foco é desenho artístico, a gente vai utilizar lápis B. Eu trouxe também um lápis HB pra gente dar uma testada e ver como ele tem essa diferença mesmo dos outros lápis. Os lápis super duros, como 6H e 9H, eles normalmente são usados para estilogravura ou coisas que você precisa realmente marcar, né, aquele lápis, porque como ele é muito duro, às vezes você consegue fazer uma marcação forte no material mais rígido. Então vai variar bastante, né? A lapiseira, ela já normalmente a gente usa para texto, né? Para desenho também a galera usa bastante. Eu costumo comprar o grafite para lapiseira 2B. Isso também, não sei se vocês sabem, mas não é só o lápis que você consegue escolher a maciez ou a dureza dele. No grafite solto que você compra, você também consegue encontrar esse resultado. Aqui no caso, eu tô com uma lapiseira 07 e o grafite dela é 2B. E o resto eu vou usar o lápis mesmo. Tem também um tipo de lapiseira que são uns grafites bem grandes, né? Normalmente 2.0, 3.0. Mas isso eu prefiro, ao invés de usar esse tipo de lapiseira, usar o lápis mesmo. Porque eu acho que ele tem uma facilidade maior e é mais barato também do que você comprar uma lapiseira. Bom, outra coisa muito importante é a borracha, né? A borracha, na verdade, no grafite, costumam as pessoas indicarem você não usar a borracha, para você mesmo entender ali a força do grafite, né? Normalmente a gente costuma marcando com lápis menos macio, né?
e a gente marca e depois vai vindo com os lápis com mais maciez, ou seja, ela vai marcar mais no papel para você conseguir deixar os efeitos do jeito que você quer. Bom, se você caso precisar apagar alguma coisa, tem alguma marca que tá te incomodando ali no desenho, a gente costuma indicar o limpa-tipo. O limpa-tipo, eu tô sem ele agora, mas é uma massinha cinza, né? É como se fosse uma colinha, um silicone, que ele vai sugar, né? Ele vai grudar o grafite, por ser um mineral, ele vai grudar, né? Nessa superfície pegajosa, e ele vai limpar ali alguma coisa. Se você for usar borracha, caso não gostei, quero começar de novo, errei aqui super no traço. Eu indico as borrachas que elas são mais lisas, né? Então, é aquela borracha que você passa e ela não faz aquele monte de farelo, né? É uma borracha mais plástica. Aquelas borrachas que fazem mais farelinho, normalmente a gente utiliza para escola, elas podem acabar marcando muito papel, né? Porque o que a borracha faz? Ela meio que tira uma película ali, né, do grafite junto com o papel. Então, se você esfregar demais com esse tipo de borracha, ela pode ir afundando, desgastando o papel. E isso pode não ser legal pro seu desenho, mas isso também tem muito a ver com a folha, que a gente vai falar daqui a pouco. Outro material muito importante é o esfuminho, né? O esfuminho, ele seria no formato de lápis, é um conjunto de folhas bem finas de papel, nesse formato, que você aponta mesmo, né, como um lápis. O esfuminho, você utiliza ele para você manchar o seu grafite e tirar aquela marca que fica quando você passa o lápis, né? Isso também vai depender muito do resultado final que você vai querer. Tem gente que não utiliza o esfuminho e tem gente, às vezes, que vai fazer um desenho mais realista, né? Que ele não quer deixar a marca do lápis, quer que seja uma coisa mais sutil. Aí ele vai usar o esfuminho para dar esse efeito bem legal. Outra coisa muito importante na hora de você fazer seu desenho com grafite, você vai precisar escolher uma folha adequada, um papel adequado para você fazer isso. O grafite, como ele é uma técnica que não tem um desgaste tão grande do papel quanto, por exemplo, uma tinta à base de água ou óleo, né? Você pode usar em diferentes superfícies. A sulfite é muito usada para fazer desenho em grafite, só que ela pode marcar muito, né? Porque a sulfite é uma folha mais fina por ter uma gramatura menor. A gramatura de um papel, ela é muito importante na hora de você fazer um desenho. Quanto maior a gramatura de um papel, maior a espessura dele, então ele tem mais resistência, né? É um papel que às vezes pode também ter a textura, que vai dar um efeito diferente, né? Então isso vai depender muito do que você vai querer realizar. O papel mais indicado para desenho em grafite é a partir de 90 gramas, mas quanto maior a espessura do papel, mais maciez você vai ter e o resultado do grafite mesmo, da escureza do grafite, vai ser diferente. Bom, aqui na mesa eu tenho um papel que ele é um papel Canson, gramatura 200. Ele é um papel mais espesso do que a folha sulfite. A folha sulfite ela tem 75 gramas normalmente, né? Às vezes tem marcas que mudam um pouco. Então ele é um papel mais grosso, mas como você pode ver, ele não tem muita textura, né? Ele é um papel bem liso, então às vezes pro grafite não é interessante, porque como o grafite ele é um mineral, ele é como se fosse uma areinhazinha, né? Então quando você vai passar esse grafite no papel, esse mineral ele vai ficar ali preso no papel. Então, se o papel ele tem algum tipo de textura, esse grafite ele vai aderir melhor na folha. Então é interessante você usar com um pouco de textura. Mas óbvio, né? Tudo você pode escolher, testar. É interessante você testar de papéis diferentes, até para você entender como o seu material funciona, para quando você quiser um resultado específico, você já sabe que tipo de material você vai usar. Bom, o que eu vou usar hoje com vocês é o papel Canson, 300 gramas, para aquarela. Esse papel ele é muito legal porque ele tem essa textura, né? Então ele vai aderir um pouco melhor o grafite. E ele é um papel aquarelável, então é um papel que tem uma maior resistência. Esse papel, na verdade, ele é feito para você colocar água em cima dele, né? Então ele vai absorver essa água sem entortar o papel, né? Deixar a folha distorcida. Ele tem bastante resistência. Então é legal porque se você quiser, por exemplo, usar esfuminho, passar grafite várias vezes no mesmo lugar para deixar um ponto mais escuro no seu desenho, ele vai funcionar super bem. Então a gente vai pegar uma folha aqui e antes da gente começar, eu vou fazer alguns testes para vocês entenderem as diferenças dos grafites. Primeiro eu vou usar um lápis HB, que é um lápis de escola, né? Esse aqui é um Ecolápis da Faber-Castell.
Enfim, aquele lápis convencional que a gente compra numa lista de material de escola. Bom, quando a gente vem com esse lápis e a gente passa aqui no papel, a gente tem essa dureza no nosso grafite. Aqui, também tem que lembrar que a intensidade com que você aplica o grafite também é muito importante. Não adianta você começar o seu desenho marcando muito, fazendo muita força, né, no lápis, porque isso vai marcar o seu desenho e a graça que eu falo, né, do grafite é você ir construindo esse desenho. Então você começa marcando bem fraquinho e você vai escurecendo esses pontos, né? Bom, agora o próximo lápis que eu vou utilizar é o lápis 2B, né, que ele é o lápis dos B, um dos mais duros, vamos dizer assim, né? Então esse lápis, ele já começa a ser mais macio do que o HB, porque o HB, ele tem ainda um pouco de dureza, né? Tem o hard. Esse aqui, ele só é macio, mas ele não tem tanta maciez porque ele tem um número menor. Então, aqui, quando eu aplico do lado desse, a gente já consegue ver que tem um pouco de diferença. Desse primeiro que a gente utilizou, né? Agora, esse aqui é um 4B. Mais escuro ainda. E o lápis 6B, mais escuro que o 4. Tem mais do que isso? Tem lápis 8B, tem vários outros tamanhos também. É que aqui eu vou mostrar pra vocês 4 tipos diferentes, né? Pra gente também não ficar se prolongando tanto. E uma coisa interessante é, o lápis aqui, ele não muda a tonalidade, porque como o grafite é um mineral, ele tem a mesma cor, certo? Você não tá mudando a cor aqui, você tá mudando a intensidade a partir da maciez do lápis. É isso que define o quanto ele vai marcar no papel ou não. E aqui, só pra vocês entenderem o quanto muda, eu vou fazer com a lapiseira também. Essa lapiseira, ela é 2B. E olha que interessante, como aqui o grafite ele é fino, né, ele é 0,7, então ele acaba ficando mais escuro do que o 2B no lápis, né? Você consegue ver que tem uma diferença. Porque aqui, como ele é mais fino, né, ele vai aplicar um pouco melhor. Só que o bom do lápis é que ele tem uma área maior, então você consegue sombrear melhor com ele do que com o grafite. O grafite é legal você utilizar, né, de lapiseira. Ai, meu Deus. O grafite é legal você utilizar, grafite de lapiseira fina, pra você fazer detalhes. Aquele detalhe bem pequenininho que às vezes com lápis você não consegue fazer. Última coisa, né? Eu falei da borracha com vocês, né? Mas agora que eu tô falando desses detalhes do desenho, é muito interessante também você ter essas borrachas palito, né? Que normalmente a gente coloca dentro desses suportes de borracha pra você conseguir apagar um detalhezinho, né? Ai, pintei ali e escureci demais. Aí você pega essa borracha que tem umas pontinhas bem fininhas pra você não apagar uma área muito grande, você apagar realmente só o que você quer. Então eu indico bastante essas borrachinhas. É um refil, na verdade, isso daqui, então acaba sendo bem baratinho você comprar e dura bastante. Você pode também cortar e usar os pedacinhos, né? Enfim. Bom, eu vou agora fazer com vocês um exemplo de desenho. Outra coisa muito importante também que eu esqueci de falar. Aqui, ó, você consegue ver que esse papel, ele tem um lado com textura e outro lado sem textura. Isso também é muito legal, porque às vezes é o que a gente conversou, né? Você quer mudar um pouco, não quero que marque tanto o grafite, não quero que fique essas marcas, essas linhas. Então você pode usar esse lado que ele é liso, né? Isso que é a vantagem do papel aquarelável, que você tem essas duas superfícies. Como ele é resistente, num desenho de grafite, por exemplo, você pode acabar até usando os dois lados, né? Se for, acho que aquarela, dependendo do quanto você molhar, não dá pra você utilizar outro lado, né? Mas, porque um pode borrar o outro. Mas no caso do grafite, você pode fazer isso tranquilamente. Bom, eu peguei aqui, né, um exemplo de uma rosa, tá aqui no computador. Eu vou reproduzir ela aqui no papel e a gente vai desenhando juntos uma flor aqui, que é um desenho assim, que tem poucos traços, não tem muito detalhe, então não é tão difícil de fazer. O que você pode fazer também, se você não ainda tiver essa perspectiva de olhar e desenhar, né? Se você quiser também fazer uma criação sua, você pode também imprimir, né, num papel, passar por cima num papel vegetal e conseguir reproduzir isso aqui na folha, né, como se fosse um rascunho antes de você aplicar o grafite.
Eu vou fazer aqui direto, né? Vou até ensinando junto umas técnicas de perspectiva, né? De padrão, para vocês conseguirem reproduzir alguma foto, alguma coisa que vocês estão olhando. E aí a gente vai construindo. Eu vou primeiro utilizar o lápis 2B, que é o lápis menos macio, ele vai marcar menos o meu desenho. Porque como é o rascunho mesmo que eu tô fazendo, eu não quero que ele fique marcado. Então eu vou marcar um centro aqui, que vai ser o meio da minha flor. E aí a gente vai construindo as pétalas da flor. Então, eu fiz a marcação aqui já, né? Eu faço como se fosse um rascunho mesmo. Eu utilizo uma técnica de observação mesmo, né? Então, eu faço um desenho à mão livre aqui, né? Usei uma referência que eu peguei aqui do computador para fazer essa rosa. Toda essa parte, né, desse rascunho, eu fiz em lápis 2B. Então, dá pra ver aqui que eu fiz primeiro, né, uma rachura mesmo, com uma linha um pouco mais fraca. E no final, eu passei com uma linha mais forte. Agora, eu vou dar uma limpada nessa parte aqui que eu não quero que esteja no desenho, com essa borracha, na verdade, né, mais fina, pra ela não tirar tudo que eu quero. Então, vai tirar só essas partes mais fininhas. É bem interessante usar essas borrachas menores, pra você não ter aquele trabalho de ter que ficar passando de novo toda vez que você for mexer no desenho. Então, vou tirar aqui essas linhas que eu usei pra me encontrar aqui no desenho. A borracha plástica, ela é interessante por causa disso. Além de ela fazer menos meleca no desenho, ela não machuca tanto o papel, né? Porque dependendo do quanto você passar a borracha no papel, ela vai mudar bastante o resultado final, né? Porque quando você vai gastando o papel, ele muda a textura que o grafite ele prende na folha, né? Quando você passa muita borracha. Então, essa borracha plástica, ela desgasta menos o papel. Por isso que eu acho mais interessante a gente utilizar esse tipo de borracha para grafite. Bom, já fiz minha limpeza no desenho, né? Agora eu vou usar o lápis 4B, que ele é um pouco mais grosso, né, do que o lápis que eu tava usando antes, que era o 2B, pra eu marcar melhor e começar a fazer os pontos de sombra, né? Então, os pontos que eu quero que abaixem no desenho, que dê a sensação de profundidade, e onde eu quero que suba, eu não vou passar tanto grafite. Então, vamos começar. Eu primeiro vou remarcar aqui. Tá vendo como já muda o traço? Ele vai ficando mais escuro, né?
E o legal do grafite é você não ir tanto no traço e mais realmente na pintura, né? Então eu vou começar aqui. Tem uma parte aqui que eu esqueci de apagar. Essa parte ela vem pra cá. Essa parte vem daqui pra cá, assim. E essa parte aqui. Vamos lá. Então, eu vou começar pelo miolinho, porque ele é a parte mais escura do desenho. Eu vou começando com o grafite ele em movimentos pequenos, né, pra pegar mais. E aí eu vou aumentando esse movimento e aplicando menos força pra ele ir clareando, né, pra dar esse efeito de profundidade. E eu vou fazendo isso em todas as pétalas. Eu começo a pétala com mais intensidade no grafite. E eu vou diluindo esse grafite para ele ir sumindo no desenho. Para quem tem dificuldade em encontrar esses pontos de sombra, então, como que eu vou saber em que ponto do desenho que eu vou escurecer para dar essa sensação? Como eu vou saber em que ponto do desenho eu vou clarear? Pode usar referência, pega um desenho aí na internet. Eu sempre indico utilizar desenhos reais, né, de flores reais, para você conseguir criar a sua arte, do que usar uma ilustração mesmo, né? Agora eu vou para essa aqui que é um pouco maior. Eu costumo, quando eu vou fazer uma região mais escura, eu usar uns 2 sentidos diferentes, né? Então, eu primeiro marquei por aqui, né? Nesse sentido aqui na horizontal. E depois eu venho aqui na diagonal e vou escurecendo, né? Eu tento intercalar entre movimentos retos e movimentos circulares para o desenho não ficar tão marcado. Mas isso vai depender muito do resultado visual que você quer. Se você quer deixar aquela marca realmente do rachurado, é legal você usar só um sentido para você fazer essa parte, né? Aqui mesma coisa, a gente começa mais escuro. Vai soltando a mão, deixando o lápis mais leve no dedo. Aqui, por exemplo, essa parte ela vai ser mais escura, né? Porque ela tá em contato com essa outra pétala. Só que aqui, essa pétala, ela vem por baixo dessa. Então, aqui a gente escurece um pouco mais do que essa, pra dar essa sensação de que ela vem de baixo mesmo, da outra pétala. Pra treinar esse tipo de técnica, né, Para treinar esse tipo de técnica de profundidade de desenho, é muito legal você fazer um treino de observação. Então você vai pegar ali uma fruta, né? Tem aquele desenho da natureza morta, que é um ótimo treino já usado há muito tempo para técnica artista. Que você vai pegar uma fruta com uma luz específica, né? Então, a luz vindo de um lado, a luz vindo do outro, de cima e de baixo. E você vai tentar reproduzir, né, essa natureza morta da forma mais similar que você consegue fazer da realidade. Isso é bem legal para você entender esses pontos de luz, essas manchas que você tem que fazer no desenho,
para ele realmente ficar com a luz e sombra no ponto certo, né? Não ficar desproporcional. Porque às vezes a gente faz um desenho que o traço dele tá certinho, né? Só que aí na hora da gente fazer a luz e a sombra, a gente acaba esquecendo de aplicar ela da forma certa, né? No lugar certo. Então ela acaba ficando desproporcional, né? Acaba, por exemplo, na hora que você vai fazer um rosto e você não tem esse cuidado com a luz e sombra, pode ser que se você escurecer demais um lado do rosto, ele pode ficar muito afundado, né? Por exemplo, aqui onde a gente tá gravando, eu tenho alguns pontos de luz. Então dá pra ver que esse lado do meu rosto, ele tá mais iluminado do que esse. Então se você fosse fazer, por exemplo, um desenho meu agora, desse momento, você teria que preencher essa parte primeiro, deixá-la mais escura, e aqui você colocar menos grafite no desenho. A mesma coisa se aplica para qualquer outro objeto que você for desenhar pro grafite, né? Não se preocupem tanto em acertar o tom do grafite nessa primeira passada que vocês estão fazendo. Até porque a gente ainda vai vir com o outro lápis, o terceiro lápis, né? Que seria o 6B, para escurecer mais ainda esses outros pontos que vão faltar, né? Nesse momento de preenchimento, lembrem sempre de nunca pressionar muito o lápis para o risco que você está fazendo, os traços que você está fazendo, não marcar muito papel. Porque a gente não quer que marque, né? A gente está fazendo uma pintura nele. Então, usar o lápis na diagonal, usar o lápis deitado, é bem interessante para você manter o efeito de pintura sem marcar o papel. Quando você quer escurecer um ponto de pintura, ao invés de você usar força, você pode devagarzinho, sutilmente, passar várias vezes no mesmo lugar. Ele vai escurecendo da mesma forma. Nesse desenho que eu tô fazendo aqui com vocês, a referência que eu peguei é apenas do traço, né? Então, esse desenho, ele não tem sombra, porque no caso eu não utilizei uma rosa de verdade, uma fotografia de uma rosa para fazer o desenho. Eu peguei apenas o vetor para conseguir a forma aqui com vocês. Essa sombra que eu tô fazendo é uma sombra que eu aprendi na prática, fazendo, né? Sempre pétalas. Você consegue, depois de um tempo que você pratica, entender o padrão de sombra, né? Então, como eu falei pra vocês, a pétala, ela sempre sai de dentro pra fora. Então, você vai sempre fazendo esse degradê, né? De dentro pra fora, pra você conseguir criar sua profundidade na rosa, né?
Uma coisa muito importante também é quando a gente tá usando grafite, às vezes as pessoas têm muito medo de escurecer o desenho, né? Pensar, nossa, mas não vai ficar muito escuro e tudo mais. Mas não, a tonalidade é muito importante, porque o grafite ele é apenas uma cor, né? O que você muda é só a intensidade e a concentração de grafite que tem em cada ponto do papel. Então, não precisa ter medo de marcar demais, de ficar escuro demais. Até porque toda parte quase do desenho ele vai ter sombra, só que tem lugares que ele tem mais e tem lugares que ele tem menos, né? Então não tenha medo de escurecer esse desenho. Porque às vezes esse medo que você tem de escurecer faz com que a sombra não fique no tom que ela deveria ficar, né? Bom, fiz essa primeira sombra inicial. Como vocês podem ver, tá bem marcado, né? Então tem o traço do lápis em algumas regiões. Tem quem goste, né, desse efeito, tem quem prefira uma coisa mais lisinha. Eu vou passar agora um pouco de esfuminho. Esse aqui é o esfuminho, né, que a gente já tinha visto no começo da aula. Então eu vou passar ele em alguns pontos pra gente tirar essa marca que tá no desenho, deixar ele mais suave. Lembrando que o esfuminho também você não vai aplicar força, né? O esfuminho, ele vai tirando essa marca e espalhando esse grafite, esfumaçando mesmo o desenho, né? E é muito interessante como muda realmente o desenho quando você passa o esfuminho, porque ele vai espalhar esses grânulos de grafite e aí você tira a marca do lápis. Sem força, sem aplicação de força. Apenas movimentos curtos, repetitivos e bem suaves, tá? Porque você não quer tirar esse grafite do lugar, você não quer forçar o papel. Você só quer levemente suavizar tudo que você pintou, né?
terminei de passar a primeira mão de esfuminho. Como vocês conseguem ver, já tem um efeito muito diferente o desenho com o esfuminho, né? Então saiu aquelas grandes marcas dos riscos que eu tinha feito com o lápis. Bom, agora eu ainda tô sentindo, né, que tem alguns lugares da pétala que poderiam ainda estar mais escuro para dar mais profundidade no desenho. Então agora a gente vai ir retocando essas partes mais escuras com um lápis mais macio, no caso o 6B. O lápis 6B eu vou utilizar agora pra gente ir escurecendo alguns pontos, né? Porque se eu fosse escurecer com o lápis 4B, por exemplo, que eu já passei aqui, pra escurecer, mudando só a intensidade, a força com que eu desenho, eu poderia marcar muito o papel, né? Então ficar aquele afundado no papel e não daria tanta diferença. Então a gente vai fazendo isso por camadas, até porque se caso eu escureci demais com o 4B, o 6B vai dar uma compensada, vamos dizer assim, né? Bom, então agora a gente vai utilizar o lápis 6B para fazer os últimos detalhes da rosa, né? E também pra gente preencher essas folhas de trás. Como eu quero que a rosa, ela tenha esse efeito de estar acima, né? Estar à frente das folhas, as folhas eu vou deixar elas bem escuras mesmo, vou escurecer bastante. Então vamos lá. Eu tô sentindo que nessa parte aqui a gente poderia escurecer um pouquinho ainda. E aí a gente vai aplicar da mesma forma que a gente estava aplicando com os outros lápis. Suavemente, sem aplicação de força, apenas movimentos repetitivos. Se tem um lugar que você quer escurecer mais, só mantém pintando esse lugar sem fazer força, pra gente não marcar o papel, né? E o resultado final fica bem bacana. Eu costumo utilizar para reforçar a profundidade, né? E até definir melhor o traço. Eu utilizo o lápis mais escuro, o 6B aqui no caso, nessa parte mais escurinha, pra gente dar um pouquinho mais de profundidade e marcar melhor, né, o traço. Porque se você hesitar no momento de marcar essas sombras, pode ser que você não dê essa profundidade e acabe ficando estranho, né? Então, olha como o desenho vai ganhando vida quando eu vou marcando esses pontos mais escuros. Quando você vai escurecendo algumas partes do desenho, ele automaticamente vai ganhando uma nova forma, né? Bom, escureci novamente, a gente já consegue ter mais profundidade ainda agora, né? Nesses pontos mais escuros. Eu vou passar pela última vez o esfuminho antes da gente ir para as folhas, só para tirar mesmo essa marca dos novos traços que eu fiz. Eu tô deixando as folhas por último porque como eu vou preencher elas bastante,
eu vou deixar por último para não ficar manchando tanto a folha, né? Porque o grafite, ele vai sujando mesmo, né? Sua mão vai ficando suja. Inclusive, tem pessoas que usam uma luvinha para desenhar grafite não ter essas marcas. Mas é só você tomar um pouco de cuidado que não tem problema, depois é só dar uma apagadinha onde você não quer que fique marcado o grafite. Então vamos lá, vou passar esse fuminho aqui. Eu já tô aproveitando, gente, esses pontos aqui que eu ainda tô achando mais claros. Já venho com lápis, passo um pouquinho e já tiro a marca do lápis com o esfuminho. E aquela coisa, não adianta você ter pressa, né? É uma questão muito de observação. Então, você vai olhando o que você tá construindo e você vai ajustando, né? Então, aqui achei que eu posso escurecer um pouco mais. E você vai ajustando isso. Vocês viram aqui, né? Eu utilizei borracha só naquele começo mesmo, na parte do rascunho, para tirar alguns traços, né? O restante dos detalhes, apenas esfuminho e esse movimento de pintura. Bom, agora que eu terminei de sombrear a rosa, eu vou para as folhas de trás, pra gente fazer a pintura delas. Para isso eu vou usar direto o lápis 6B, porque como aqui a gente vai escurecer bastante, a gente não precisa passar por esse processo para ter essas camadas de grafite, né? Então, eu vou primeiro marcar essa parte. Essas partes vão ser um pouquinho mais claras do que as folhas, né? Então, a gente vai marcar primeiro o meio. E eu vou vir escurecendo bem aqui.
Tô aplicando um pouco de força, mas só um pouco, não muito, tá? Só para não ter que ficar passando tantas vezes, já que vai ser mais escuro. Se você aplicar muita força, vai acontecer aquilo que a gente conversou, marcar o papel. Bom, aqui, por mais que o tom de escuro, né, nessa parte da folha, ele seja muito mais forte do que o da flor, a gente mesmo assim consegue fazer um degradê, uma brincadeira aqui de luz e sombra. Então, eu vou escurecer bem essa parte, esse lado aqui da folha. Bom, outra dica muito importante que vocês não podem esquecer é por que que a Isa não está esfumando com o dedo, ela está esfumando com o esfuminho. Gente, o nosso dedo, por mais que você limpe a sua mão, ele sempre tá com gordura, com água, né? E isso pode acabar deixando alguma partícula na folha. Então não é interessante porque vai que você precisa repassar esse grafite depois. Alguma parte, né, que você esfumou ali com o dedo e depois você quer dar uma escurecidinha, pode não ficar muito legal. Por isso que eu sempre indico usar o esfuminho, para evitar de acontecer isso. Então aqui eu já fiz essa folha, né? Então eu gosto de dar esse efeito para dar um pouco de profundidade. Divido a folha no meio, eu faço metade mais escura aqui e essa metade também, e vou clareando. Isso dá um efeito bem legal pro desenho, né? Então é isso. Eu vou sombrear, fazer o mesmo efeito que eu fiz aqui, nessas outras 4 flores, depois sombrear essas aqui e o nosso desenho tá finalizado.
Bom, gente, já tô finalizando aqui o desenho com vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Faltam só alguns detalhes aqui que eu vou finalizar antes da gente concluir o vídeo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido bastante sobre os materiais. Testem em casa. Eu indico vocês comprarem um lápis, porque ele é barato. E estilete para apontar, tá bom? Para vocês aproveitarem bastante o grafite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar um comentário aqui, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo. Bom, esse foi o resultado final do nosso desenho. Da nossa florzinha, né? A gente consegue ver com esse efeito que a gente fez durante todo o processo com grafite, como tem profundidade, né? A flor e tudo mais. É bem interessante essa técnica. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa nossa primeira aula. E é isso, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado final. Beijos, fui!